Lula não é apenas um presidente. Ele é um dos personagens mais marcantes da história política do Brasil. Sua trajetória atravessa a origem humilde, ascensão sindical, chegada ao centro do poder, crises profundas, prisão, retorno e permanência. Poucos nomes conseguiram atravessar tantas fases diferentes sem desaparecer da memória coletiva. E talvez seja justamente isso que torna sua história tão poderosa. Ela não pode ser contada de forma simples, porque não é uma história simples. A trajetória de Lula ajuda a explicar o próprio Brasil. Ela revela as contradições do país, a distância entre centro e periferia, a força da mobilização popular, o peso das elites, o impacto das disputas políticas e a capacidade que certos líderes têm de se transformar em símbolos muito maiores do que seus próprios mandatos. Lula não é apenas alguém que ocupou a presidência. Ele se tornou uma referência obrigatória para entender a política nacional nas últimas décadas. Mas a pergunta mais interessante não é apenas como Lula chegou ao poder. A pergunta mais profunda é por que ele permaneceu tão presente, mesmo quando parecia derrotado. E a resposta passa por toda a construção da sua imagem pública, pela maneira como ele se relacionou com o povo e pela forma como sua vida foi marcada por quedas que, em vez de encerrá-lo, acabaram reforçando sua centralidade. A história de Lula começa longe do Planalto. Começa no Brasil do trabalho duro, da escassez e da ausência de privilégios. Vindo de um ambiente popular, ele cresceu em meio a dificuldades que moldaram sua visão de mundo e sua relação com o país. Essa origem não é apenas um detalhe biográfico. Ela é o ponto de partida de tudo o que viria depois. Porque Lula não entrou na política como alguém forjado em família tradicional, em herança de poder ou em círculos fechados de influência. Ele emergiu de um espaço social que, durante muito tempo, esteve distante das decisões mais importantes do país. Esse contraste entre origem e destino é parte essencial da força da sua trajetória. Lula se tornou um nome conhecido porque representava algo que muita gente não via na política brasileira: identificação. Para milhões de brasileiros, ele não parecia um político distante. Parecia alguém que conhecia a vida real, a rotina do trabalhador, o peso do salário curto, a dureza da luta diária. Isso deu a ele uma vantagem simbólica enorme. Lula não precisava apenas convencer pelo discurso. Ele também persuadia pela biografia. Foi no movimento sindical que sua presença começou a ganhar dimensão nacional. Lula se tornou uma liderança em um momento em que o país ainda vivia tensões fortes entre trabalhadores, empresas e Estado. Nesse contexto, ele construiu reputação como um negociador duro, um organizador eficiente e uma voz capaz de mobilizar multidões. Sua ascensão sindical não aconteceu por acaso. Ela foi resultado de carisma, leitura política e capacidade de representar um conjunto de demandas que estavam reprimidas havia muito tempo. Esse período é importante porque mostra que Lula não nasceu pronto para a presidência. Ele foi sendo moldado pela prática política. Aprendeu a falar com públicos diferentes, a lidar com conflitos, a ocupar espaço e a transformar pressão social em força organizada. Em vez de seguir o caminho tradicional da política brasileira, Lula construiu um percurso próprio. E isso o tornou difícil de enquadrar. Para alguns, era a voz legítima dos trabalhadores. Para outros, era uma ameaça ao equilíbrio político estabelecido. Essa ambiguidade o acompanharia por toda a carreira. Quando Lula entra de vez na disputa nacional, sua figura deixa de ser apenas a de um líder sindical e passa a representar uma possibilidade histórica. A ideia de que um homem vindo da base social poderia disputar o comando do país era, por si só, transformadora. Isso explicava tanto o entusiasmo que ele despertava, quanto a resistência que enfrentava. Lula não era um candidato comum. Ele era um teste para o sistema político brasileiro. Sua presença exigia uma resposta do país: aceitar a ampliação da participação popular ou tentar barrá-la. A partir daí, a história de Lula se conecta diretamente à noção de conflito. Sua trajetória não foi linear nem pacífica. Ele enfrentou derrotas eleitorais, críticas intensas,
disputas ideológicas e uma constante tentativa de desqualificação pública. Em muitos momentos, parecia que sua carreira havia chegado ao limite. Mas cada obstáculo também ajudava a consolidar sua imagem como alguém que insistia. Lula desenvolveu uma espécie de permanência política rara. Mesmo quando perdia, continuava relevante. Mesmo quando era atacado, permanecia central. Mesmo quando parecia enfraquecido, seguia ocupando o imaginário popular. É nesse ponto que sua história ganha um componente ainda mais interessante, o de símbolo. Lula deixou de ser apenas um indivíduo para se tornar uma representação. Para uns passou a simbolizar ascensão social, inclusão e reconhecimento dos setores mais pobres. Para outros, passou a encarnar contradições, disputas morais e choques ideológicos profundos. Em qualquer dos casos, ele já não era mais apenas uma figura administrativa ou partidária. Ele havia se tornado um personagem estrutural da vida política brasileira. A ascensão à presidência consolidou esse processo. Quando Lula finalmente chegou ao cargo mais alto do país, a cena carregava um peso histórico evidente. Havia ali muito mais do que a vitória de um partido ou de uma candidatura. Havia a sensação de que uma parte importante do Brasil estava entrando no centro da tomada de decisão. Isso deu ao momento uma força simbólica muito grande. Lula passou a representar a possibilidade de mudança para milhões de pessoas que se viam fora do sistema por décadas. No entanto, assumir a presidência não encerrou as tensões. Pelo contrário, ampliou o alcance delas. Governar o Brasil significava lidar com interesses contraditórios, alianças difíceis, cobranças permanentes e uma exposição que transformava cada decisão em disputa. Lula precisou atuar em um cenário de alta complexidade, equilibrando expectativas sociais, estabilidade institucional e pressão política. Essa fase ampliou sua imagem de líder nacional, mas também o aproximou de conflitos que mais tarde teriam consequências profundas. Seu governo foi marcado por avanços, compromissos e também por críticas. Isso faz parte da natureza da própria trajetória de Lula. Ele raramente gera consenso absoluto. Sua presença costuma dividir opiniões de forma intensa. Mesmo quando atinge altos níveis de aprovação, continua despertando rejeição em setores importantes da sociedade. Essa polarização não é um acidente. Ela é parte da estrutura da sua história. Lula concentra, em torno de si, debates sobre desigualdade, representação, poder e identidade política. Mas o momento mais dramático de sua trajetória viria depois. As crises que se acumularam ao longo do tempo, somadas às investigações, ao desgaste institucional e à prisão, mudaram completamente o clima em torno de seu nome. Por um período, a narrativa dominante parecia clara. Lula havia caído. O líder que um dia simbolizara ascensão e permanência agora parecia derrotado. Para muitos, sua história política havia chegado ao fim. Esse é um dos aspectos mais fortes da sua trajetória, a capacidade de transformar colapso em novo capítulo. Poucos personagens políticos passaram por uma queda tão pública e tão intensa quanto Lula. E poucos conseguiram retornar com tanta força. A prisão não eliminou sua relevância. Ao contrário, reorganizou sua imagem de forma inesperada. Para seus apoiadores, ele passou a ser visto não apenas como um político em disputa, mas como um símbolo de resistência. Para seus adversários, continuou sendo o centro de uma batalha que ainda não estava encerrada. Esse ponto é decisivo para entender por que Lula nunca saiu de cena de verdade. Existem líderes que ocupam o poder e desaparecem com ele. Lula não. Ele atravessou o poder, perdeu espaço, foi atacado, sofreu duros reveses e ainda assim permaneceu como referência. Isso acontece porque sua história não depende apenas de cargo, mas de narrativa. Lula sempre contou com uma narrativa forte ao seu redor. E narrativa política, quando se mantém viva por tanto tempo, tem enorme capacidade de sobrevivência. Seu retorno à vida política reorganizou novamente o tabuleiro. Lula voltou não apenas como uma figura jurídica ou eleitoral, mas como uma presença histórica. Sua volta produziu novo impacto porque não se tratava apenas de resgatar um nome antigo.
Tratava-se de recolocar no centro do debate alguém que já havia sido definido por muitos como acabado. E o fato de ele retornar com força mostrou que sua influência ainda era real, atual e decisiva. O retorno de Lula também expõe outro traço importante da sua trajetória. Ele sempre foi mais do que conjuntura. Em muitos casos, sua imagem ultrapassou os limites do momento imediato. Isso significa que Lula nunca dependeu apenas de um ciclo político. Ele passou a ser lido como uma espécie de eixo, em torno do qual parte importante da política brasileira se organiza. Sua presença continua exigindo reação. Seu nome continua mobilizando paixões, receios e estratégias. Poucos políticos conseguem permanecer tão centrais por tanto tempo, mas essa permanência tem um custo. Carregar tanta relevância por tantos anos significa acumular marcas, controvérsias e camadas de interpretação. Lula não é um personagem simples porque sua vida pública também não foi simples. Ele foi líder sindical, candidato derrotado, presidente, símbolo popular, alvo de ataques, prisioneiro, figura de resistência e depois, novamente protagonista. Cada uma dessas fases adicionou peso à sua imagem. Cada uma delas tornou mais difícil reduzi-lo a uma definição única. É por isso que, quando se analisa sua trajetória, não faz sentido falar apenas em vitória ou derrota. Lula é uma combinação de ambas. Ele venceu eleições, mas também enfrentou perdas duras. Construiu uma base popular ampla, mas também gerou oposição intensa. Foi exaltado como representante do povo, mas criticado como peça central de disputas institucionais. Essa complexidade é parte do que o mantém vivo no debate público. Um personagem fácil demais rapidamente perde interesse. Lula nunca foi fácil demais. Outro ponto importante é que sua história ajuda a explicar por que o Brasil costuma produzir líderes com forte carga simbólica. Em sociedades marcadas por desigualdade profunda, certos nomes acabam carregando expectativas exageradas. Lula se tornou exatamente isso. Uma figura sobre a qual o país projeta desejos, frustrações, esperanças e ressentimentos. Ele deixou de ser apenas um indivíduo para se tornar uma superfície onde o Brasil se enxerga e se confronta. Essa dimensão simbólica explica por que sua trajetória ainda produz interesse, mesmo depois de tantas décadas. Há em Lula uma mistura de ascensão improvável, conflito permanente e retorno surpreendente que o torna narrativamente poderoso. Sua vida política não é apenas útil para entender eleições ou governos. Ela é útil para entender como o poder funciona em países marcados por desigualdade e disputa histórica entre inclusão e exclusão. Lula representa, ao mesmo tempo, a possibilidade de ascensão e a dificuldade de manter essa ascensão intacta. Ele mostra que chegar ao topo não encerra o conflito. Em certos casos, apenas o intensifica. E mostra também que, em política, cair não significa desaparecer. Às vezes, a queda prepara o retorno. Às vezes, fortalece ainda mais a imagem daquele que caiu. Lula é um exemplo raro de liderança que sobreviveu a tudo isso sem perder completamente sua capacidade de influenciar o presente. No fim das contas, a história de Lula não é apenas a história de um homem que chegou à presidência. É a história de um país que viu alguém sair das margens, ocupar o centro, sofrer quedas brutais e, ainda assim, continuar sendo uma referência incontornável. É a história de uma liderança que atravessou gerações, disputas e transformações sem perder o peso simbólico. E talvez essa seja a razão pela qual Lula continua importando tanto. Porque ele não é apenas um nome da história política brasileira. Ele é uma parte da própria forma como o Brasil aprendeu a discutir poder, representatividade, desigualdade e destino nacional. Poucos personagens conseguem durar tanto, significar tanto e provocar tanto ao mesmo tempo. Lula é origem e centro, é ascensão e crise, é resistência e controvérsia. É alguém que não só participou da história do Brasil, mas ajudou a escrevê-la de forma direta e permanente. E enquanto sua presença continuar organizando debates, sentimentos e disputas,
sua trajetória seguirá sendo uma das mais importantes para entender o país.